Uma legislação europeia que pode afetar em até 30% a produção agrícola brasileira e a importação para o bloco europeu? É isso que disse nosso ministro da Agricultura sobre a nova lei antidesmatamento da União Europeia. A legislação que ganhou força no bojo de eventos climáticos cada vez mais extremos é ainda bastante controversa, proibindo, por exemplo, a importação pela União Europeia de produtos provenientes de área desmatada, ainda que legalmente. Em razão desse tema controverso, a Comissão Europeia, um braço executivo da União Europeia, propôs que a lei entre em vigor apenas em dezembro de 2025, adiando em um ano a sua eficácia. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa postergação e sobre a lei antidesmatamento, vamos conversar hoje com nosso sócio Carlos Portugal Gouveia, que está estudando essa lei, já deu uma entrevista sobre o assunto e que vai poder nos elucidar um pouco mais hoje. Eu sou João Paulo Brown Guerra e você está no PG On Air. Bom, Carlos, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você, como sempre. E aí, primeiro, eu acho que seria legal a gente tentar entender o que é essa regulação antidesmatamento da União Europeia e quais os impactos que ela pode gerar, né? João, primeiro o prazer é meu, né, ser o host de gala aí do PG On Air, e é um prazer estar conversando com você sobre um dos nossos assuntos prediletos aqui, que é como impactar, né, esse processo de evitar aí o aquecimento global. Legal, obrigado, Carlos. E aí, pensando especificamente nessa regulação antidesmatamento da União Europeia, como que surge? O que são as principais mudanças que ela traz? Ela surge com base em uma pressão muito grande do movimento ambientalista, né, com um apoio bastante substancial das populações dos Estados-membros da União Europeia. Então, isso é bastante visível, e também o entendimento que o desmatamento era um problema um pouco diferente dos problemas que estavam sendo tratados nas legislações genéricas de due diligence, que a gente chama, né? Então, tinha a legislação alemã de due diligence de direitos humanos, a francesa, e agora também a gente tem uma legislação de due diligence genérica também de questões de sustentabilidade e direitos humanos da União Europeia. Mas nessa área é entendível, entendido que em alguns temas precisam de uma legislação específica, são problemas específicos com dados específicos. Então, acho que eu tenho dois exemplos aqui. Primeiro é combate ao trabalho escravo, né, que talvez três, combate ao trabalho escravo, trabalho infantil e desmatamento. Né? Então você precisa de dados mais detalhados, bem específicos sobre essas questões efetivamente para conseguir combater. E, particularmente, acho que o de desmatamento foi o que caminhou mais rápido, e a gente chegou na legislação mais desenvolvida, né, que é essa regulação da União Europeia número 2023 barra 1115, que acho que a grande questão dela é que ela une essa regulação e essa metodologia de due diligence e de tornar o resultado dessas due diligence públicos com o avanço da ciência, principalmente as imagens de satélite, né? Porque o que acontece? A legislação, na minha visão, o aspecto mais importante dela é que ela cria um banco de dados sobre as cadeias produtivas que impactam no desmatamento. Então, por exemplo, um dos problemas que a gente poderia ter em relação a toda a litigância climática no mundo hoje é que, por um lado, a gente tem as informações do desmatamento por causa das redes de satélite, as imagens de satélite, e o histórico dessas imagens de satélite. Então, o grau de definição das imagens de satélite já nos permite identificar a derrubada de uma árvore específica no meio da Amazônia. Não só a gente sabe que essa árvore foi derrubada, também todos os países do mundo sabem, né, porque eles conseguem essas imagens de satélite. Então, a questão basicamente hoje em dia não tem como se fazer fake news de desmatamento, né? É uma coisa relativamente fácil de se identificar, e as empresas que fazem investimentos com perspectivas de ESG, elas já têm usado essas imagens de satélite para conseguir analisar, por exemplo, um banco europeu vai dar dinheiro para uma empresa brasileira, ele pede umas informações sobre a rede de fornecedores para ver se e aí compara isso com a localização, né, da onde está se identificando o desmatamento, e tenta ver. Aí, eventualmente,
nega o financiamento e ninguém sabe por quê, mas é porque eles cruzaram esses dados. Mas dá para perceber como isso é feito de uma forma relativamente frágil, né? Agora, com essa regulamentação que vai obrigar as empresas europeias, as empresas grandes, mas também as empresas de pequeno porte, a fazer relatórios que identifiquem, né, os seus fornecedores e os fornecedores dos seus fornecedores, até chegar efetivamente uma informação que possa indicar se existe um risco daquele produto ter estimulado direto ou indiretamente o desmatamento, você vai conseguir estabelecer essa conexão de uma forma muito mais imediata, né? Você vai ter toda a cadeia produtiva, a informação da cadeia produtiva que vai te permitir conectar as imagens de satélite com as cadeias, com o produto que está chegando realmente no exterior, né? Isso vai impactar o consumo desses produtos, mas também os investimentos, né? Os investimentos externos diretos nas companhias brasileiras, por meio da metodologia de ESG, e também o fornecimento de financiamento, né, que tem sido também muito impactado, principalmente isso que a gente vem da União Europeia e dos países desenvolvidos de forma geral, pela pressão das organizações não governamentais que já têm identificado essas informações, né? Legal, é todo um impacto então na supervisão, né, dessa cadeia de produção também, além dos outros que você comentou. E você mencionou o impacto justamente para o Brasil. O Brasil é um dos maiores importadores de commodity para o bloco europeu. Inclusive, nosso ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já fez uma declaração dizendo que isso pode impactar em até 30% da produção agrícola brasileira. Como que você enxerga o impacto dessa regulação anti-desmatamento para o nosso agronegócio? A verdade é que deveria impactar pelo menos 100% da nossa produção agrícola que é destinada ao mercado europeu, né? Porque não existe exceção para as companhias, né? Você tem o que a gente está discutindo agora é o fato de que a implementação, né, da legislação e a possibilidade de investigações e aplicação de multas foi adiado. Então, para grandes empresas foi adiado de 30 de dezembro de 2024 para 30 de dezembro de 2025, e para pequenas empresas foi adiado de 30 de junho de 2025 para 30 de junho de 2026, né? Ou seja, realmente ela deve ter um impacto muito substancial, né? Só que, se a gente for analisar, no Brasil, se você realmente está tendo um impacto no desmatamento, que na maior parte das vezes é uma atividade criminosa, você já está cometendo algum tipo de ilegalidade, né? O Brasil, no sistema, na legislação ambiental brasileira, a gente tem, né, o conceito de poluidor indireto, né? Então, todas as companhias que impactam no desmatamento, direto ou indiretamente, elas têm o risco de serem responsabilizadas, né? O nosso sistema jurídico deveria responsabilizar essas companhias. Então, em tese, a gente deveria pensar, olha, as companhias brasileiras vão ser impactadas. Vão ser impactadas em que sentido? No sentido que elas vão ter que cumprir a lei e não vão ter que estimular o desmatamento. Bem, então, é aquela coisa, nós estamos num Estado democrático de direito, nós pessoas têm que cumprir a lei ou não, as pessoas têm que evitar o desmatamento ou não? Tem. Então, qual que é o grande impacto de uma lei estrangeira que nos obriga a cumprir a nossa própria legislação, né? Sinceramente, eu acho que depende da forma como você olha. Se a gente olhar por esse lado de que a gente vai ser obrigado a cumprir a nossa legislação, que a gente é uma sociedade que deveria estar sob o império da lei, que as pessoas deveriam cumprir a lei, vai ter uma legislação que, na verdade, ela vai te dar informação, vai, na verdade, fazer com que as companhias brasileiras que vendem para companhias europeias tenham que dar informação que permita, então, que terceiros eventualmente possam identificar que elas desenvolvem uma atividade que estimula o desmatamento, né? Então, eu diria que, por um lado, pode ter um impacto, mas é um impacto no cumprimento da lei. Além disso, o que a gente pode imaginar é que ela pode mover o mercado brasileiro para se tornar um mercado livre de desmatamento. O que isso vai fazer? Já vai fazer que vários agentes que simplesmente não compram produtos brasileiros pelo risco
de este produto envolver algum tipo de atividade que estimule o desmatamento, que não compra carne brasileira, que não compra soja brasileira, que não compra produtos de madeira produzidos no Brasil, porque isso tem o risco de impactar de alguma forma no desmatamento, eventualmente em algum momento vão voltar a comprar os produtos brasileiros se a gente conseguir efetivamente ter algum tipo de certificação, né, que seria muito fácil de ser implementado com base na informação que é levantada para cumprir a legislação europeia, que conseguisse certificar os produtos brasileiros como os isentos, né, livres de qualquer incentivo ao desmatamento. E aí, o que acontece? Como você, ao fazer isso, vai aumentar o número de potenciais compradores dos produtos brasileiros, você vai aumentar a demanda, com base na famosa lei, né, da oferta e da demanda. Se você aumenta a demanda, o que acontece? Aumenta o preço, porque não é que vai produzir mais produto. Então, a gente conseguiria levar os produtos brasileiros que estão no patamar de commodities, eventualmente para produtos de luxo, né, produtos agrícolas de luxo. Na prática, seria isso que a gente deveria buscar. Né? Não sei por que no Brasil, às vezes, a gente tem uma perspectiva de que vamos tentar defender o que a gente tem, né? Tipo, vamos é uma política muito conservadora, até no, na perspectiva capitalista, né, do conservador. Vamos conservar o nosso nível atual de pobreza. Né? Sendo que a gente olha, assim, nossa, a Europa está, principalmente, por exemplo, para países como a França, que parece que quer proteger o produtor francês. Só que, na verdade, a gente não queria, não deveria nem se preocupar, a gente deveria ir lá e copiar o produtor francês, né? Porque, afinal de contas, são eles que têm as maiores empresas agrícolas, os maiores bancos agrícolas do mundo, e eles que estão ganhando dinheiro, eles que são ricos, né? Então, a gente deveria ir a copiar eles e começar a produzir produtos de luxo, ao invés de vender commodity para eles, né? E aí você poderia pensar no longo prazo, eles estão nos ajudando a concorrer com eles, não ao contrário, porque a margem de produtos de commodity é muito baixa. A margem de produtos de alto luxo é enorme. Né? Então você pega em companhias como a LVMH, né, que é a mesma empresa que detém a Louis Vuitton, né, que é a marca mais famosa de bolsas, que são de couro, né, também é um produto agrícola em última instância, e Moët Hennessy, né, que é a parte do conglomerado, né, que veio das famílias que detinham a produção de conhaque e acabou posteriormente detendo também as principais marcas de champanhe do mundo, né, Moët Chandon, Veuve Clicquot, são todos parte do mesmo conglomerado, que em última instância a gente olha, o que é esse conglomerado? Vendendo produtos agrícolas. Só que eles estão vendendo produtos agrícolas com um prêmio, né, justamente por serem produtos prêmios gigantesco, uma margem gigantesca. Então, não é à toa que de tempos em tempos, dependendo da economia mundial, a família controladora, o controlador, né, da LVMH se torna a pessoa mais rica do mundo. Então, no Brasil a gente não tem ninguém, nenhum empresário brasileiro está nem perto de ser o mais rico do mundo, né? Os nossos empresários são ricos por padrão brasileiro, assim, mas não são ricos por padrão global. E, na verdade, a gente deveria, né, desejar que as nossas empresas atingissem esse patamar e que os nossos empresários ficassem ricos como as pessoas ricas dos países ricos. Mas acho que a gente, às vezes, fica preso nisso que é o que o Gunnar Myrdal, né, que é um dos ganhadores do Prêmio Nobel sueco, chamava de padrão de desenvolvimento, de baixo desenvolvimento, né, que tem algumas pessoas ricas que acabam influenciando o sistema político e a gente acaba produzindo produtos com pouca margem e aí você acaba tendo uma grande parcela da população que vive na pobreza, a gente não tem investimento em educação e a gente fica nessa situação que o Brasil é um país em tese rico, mas rico só pela exploração de recursos naturais, mas a sua população em si não é rica. Teve essa proposta de regulação anti-desmatamento, que teria um caráter protecionista disfarçado de preocupação ambiental. Como que você enxerga essas críticas no contexto do que você já acabou de nos dizer?
Eu acho que outras legislações são muito mais europeias, são muito mais claramente protecionistas, né, abertamente protecionistas, como, por exemplo, se a gente for analisar toda a regulação da internet na Europa, ela, principalmente com um tema que a gente já tratou aqui anteriormente, que é o Data Act, ele é claramente protecionista, ele obriga as companhias estrangeiras a transferir os seus dados para companhias europeias. No caso aqui da regulação anti-desmatamento, a gente percebe que, tipo, sei lá, se você quiser ser crítico, você poderia adotar uma outra crítica, falar que é populista, porque em alguma medida está atendendo a demandas da população europeia. Por quê? Porque, de fato, os consumidores do mercado europeu não querem financiar efetivamente o desmatamento. Mas, como eu disse, tudo depende do seu horizonte, né, de olhar para a questão. Se a gente olhar no longo prazo, né, a Europa está meio que se prejudicando, porque eles estão querendo forçar que a gente adote práticas agrícolas que eles adotam lá, que fazem com que eles vendam produtos de altíssimo valor agregado. Então, né, você deveria meio que pensar assim, pô, se eles estão realmente querendo se proteger, se defender, eles deveriam em algum momento, na verdade, fazer o contrário, né? Deveriam deixar a gente basicamente largar das traças, né? Fala, não, fica aí desmatando, queima todo o seu país, né? Até porque, se a gente for ver, a gente está vendo hoje em dia, né? O desmatamento traz alguma vantagem para o Brasil? O que a gente está ganhando com o desmatamento? Seca, mudança de chuvas no Rio Grande do Sul, seca no Sudeste, o assoreamento dos rios da Amazônia. Está sendo ótimo o desmatamento para o Brasil. É uma grande vantagem comparativa o desmatamento para o Brasil. Não, é uma coisa completamente absurda. Né? A gente está dando um tiro no pé com o desmatamento. A gente não ganha nada. Tem 3 pessoas no Brasil que ganham dinheiro com o desmatamento. Eu não ganho nada, você não ganha nada, toda a população, né? Todo mundo que, como a gente mora em São Paulo, não ganha nada com isso, que você só fica passando seca. O Centro-Oeste, boa parte da nossa agricultura no Centro-Oeste, ela só é competitiva internacionalmente porque uma parte do Centro-Oeste ele tem uma regularidade de chuvas muito grande que faz com que uma parte da produção agrícola seja independente de processos de irrigação. Ou seja, acaba sendo muito eficiente, né, a agricultura em partes do Centro-Oeste, porque você tem as chuvas que vêm da Amazônia. Quando você desmata a Amazônia, você deixa de ter essas chuvas. E aí o que acontece é uma enorme desvantagem competitiva. Ou as queimadas, né, que também são fruto da falta de chuva da Amazônia, causada pelo desmatamento. Qual que é a vantagem competitiva que a gente tem em ter boa parte da nossa produção impedida por causa de enormes queimadas? Então, é, realmente, eu não consigo entender como é que as pessoas chegam nessa conta que de diminuir o desmatamento no Brasil é algo que pode prejudicar a nossa economia. Não é. É triste dizer, mas esse esforço de combate ao desmatamento deveria estar vindo do nosso legislativo, do Congresso Nacional, de todas as pessoas que moram no Brasil, de todas as organizações, de todos os escritórios de advocacia, de todas as empresas. Deveria ser algo, né, que a gente deveria estar ensinando para a União Europeia como é que combate o desmatamento, e não, em tese, né, sendo forçados a isso, porque é no nosso próprio interesse combater o desmatamento, tanto para aumentar, assim, para garantir a nossa vantagem competitiva na agricultura, que o desmatamento vai acabar com ela, para impedir, né, queimadas e eventos climáticos desastrosos, porque a gente já viu que o nosso país não está preparado para esses eventos climáticos, a gente não se preocupou o suficiente, e em tese, para algum dia a gente virar um país rico, né? Que a gente precisa de produtos de alto valor agregado para ficar rico. A gente nunca vai ficar rico vendendo soja. Sinto muito. E eu acho que, além disso, tendo essa regulação aprovada, existe um risco de o Brasil, em não cumprindo essa legislação, é, agregar aí vários danos reputacionais à sua imagem e aos seus produtos. Como que você mensura esse risco, se eventualmente, considerando a legislação aprovada, os danos reputacionais que pode trazer para o Brasil o não cumprimento dessa legislação? É, eu acho que assim, só
quem está no Brasil que acha que essa legislação vai causar um dano reputacional, né? Porque quem está acostumado com o mercado internacional sabe que esse dano reputacional já aconteceu. Esse dano reputacional ele está no passado. As companhias brasileiras valem menos por causa do desmatamento, né? O, o investimento na Bolsa de Valores de São Paulo é menor por causa do desmatamento, né? Eu lembro, a primeira vez que eu tive realmente consciência disso foi quando em 2019, eu vi como a gente regularmente faz por causa do escritório, a gente vem fazer viagens promocionais para Nova York, né, para algumas cidades nos Estados Unidos. E aí era o período em que a gente estava tendo as queimadas na Amazônia, em 2019, né, em patamares muito inferiores aos que a gente teve agora esse ano. E não tinha uma reunião em que eu não sentava com o banco, com o fundo de investimento, né, com os nossos clientes de forma geral, em que a primeira pergunta não era o que está acontecendo no Brasil, o que são essas queimadas, o que vocês estão fazendo para combater essas queimadas, né? E efetivamente, a partir de 2019, a gente tem um processo grande de desinvestimento no Brasil. Muitos investidores internacionais pararam de investir no Brasil, venderam as ações, né? Isso acaba refletindo nos números da Bolsa de Valores de São Paulo, que a gente começou a ter uma redução no número de investidores estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo. O que isso acabou fazendo? Uma redução, né, no índice Bovespa, né, no índice de valores que congrega as principais companhias da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, se você investe na Bolsa de Valores de São Paulo, você perdeu dinheiro em razão, em grande medida, do desmatamento, né, de outras coisas também, mas também do desmatamento. Então, esse dano reputacional, ele já existe. Além disso, né, vários dos principais casos que a gente usa no mundo sobre combate ao desmatamento, eles são relacionados ao Brasil, né? Então, há alguns anos atrás, teve um caso famoso, que não é nem um caso judicial, né? O BNP Paribas sofreu uma denúncia de que ele estava financiando companhias brasileiras do setor agrícola que estimulavam o desmatamento. Então, algumas organizações não governamentais do Brasil e organizações não governamentais europeias fizeram estudos no quais eles demonstravam, olha, a carne desse frigorífico vem dessa fazenda, olha aqui as fotos de satélite mostrando aqui o desmatamento, logo, não financia esse frigorífero. E o que aconteceu? Naquele momento, as instituições financeiras, né, no primeiro momento só o BNP Paribas, depois quase todos os bancos europeus, que são os maiores financiadores da agricultura no mundo, fizeram um compromisso de desinvestir todas as companhias que estavam, né, direto ou indiretamente ligadas a atividades de desmatamento. Isso significa o quê? Que se uma empresa agrícola brasileira tinha um contrato de financiamento que a gente chama de crédito rotativo, né, revolving credit, com essas instituições financeiras, ela já recebia ali uma notificação falando, olha, a partir de 2025 a gente não vai renovar seu financiamento. Ah, então onde é que eu vou me financiar? Não sei, com a gente você não vai se financiar. Ou seja, isso acaba impactando nessas companhias. Por quê? Porque se reduz a oferta de crédito, ela vai ter que pagar crédito mais caro em algum outro lugar que a gente não sabe bem qual é, né? E essa pressão ela começa a aumentar a partir do momento que a gente vê que não existe para onde fugir, né? Hoje eu estava dando aula e eu tenho alunos que são americanos, estadunidenses, europeus, chineses, né? E a gente estava falando de aspectos geopolíticos, né, da política mundial de ESG e sustentabilidade. E aí fica muito claro que, na verdade, você está tendo uma competição ao redor do mundo nas grandes economias, né, principalmente Estados Unidos, Europa e China, para ver quem é mais verde, quem tem as melhores políticas, né, de quem tem as melhores companhias, as melhores tecnologias de transição energética, porque nesses grandes mercados, os grandes agentes econômicos já perceberam que é aí que está o dinheiro, né? O dinheiro não está na poluição, não está no desmatamento. O dinheiro está em produtos verdes e tecnologia de transição energética.
E esses países estão competindo ou para se tornarem muito ricos é, ou para se manterem muito ricos com novas tecnologias. E às vezes no Brasil parece que a gente está concorrendo para continuar pobre, né? O discurso parece ser uma concorrência para continuar pobre. Então, não adianta ter um discurso de BRICS, do tipo, não, não, se, se a gente não tiver dinheiro dos bancos europeus, a gente vai ter dinheiro dos bancos chineses. Não, 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 essa porta também estará fechada, né? Porque a China também está querendo concorrer para participar bem do mercado europeu. Ela não quer que o mercado europeu se feche para ela, seja por meio de uma regulamentação, seja por meio de uma conduta dos consumidores europeus, que é o tipo de impacto que, infelizmente, a gente já vem sofrendo. E nesse sentido, Carlos, a gente já está se encaminhando para o final desse episódio, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você, porque na sua entrevista para a coluna Café na Prensa, na Folha de São Paulo, você mencionou o adiamento da regulação anti-desmatamento europeia e você falou que não, provavelmente não vai ter como voltar atrás. Da forma como os debates aconteceram e como vem se desenvolvendo, a regulação, por mais que seja adiada, ela vai ser aplicada. E Sim. aí, como que você enxerga que o Brasil pode se adaptar a essas exigências? Você comentou que muito no Brasil ainda provavelmente não está adaptado e vai ter um impacto significativo. E como que a gente poderia se adaptar a essa nova regulamentação? Acho que uma das questões em relação ao adiamento seria, poxa, né, algumas organizações de defesa do meio ambiente postaram, né, mensagens se lamentando pelo adiamento, e algumas outras pessoas consideram uma vitória, né, do lobby anti-ambientalista, mas na verdade o adiamento ele veio de um debate dentro da Climate Week, né, no qual existiam países mesmo como o Brasil que realmente defendiam não apenas um adiamento, mas uma mudança das regras para que elas se tornassem menos dependessem menos, né, de uma transmissão de informação tão detalhada como ela acabou resultando no final, e outros países que queriam apenas um adiamento, dentre eles também vários países desenvolvidos, né? Então, o maior parceiro econômico da União Europeia é os Estados Unidos. Então, várias companhias estadunidenses também tinham que eventualmente prestar esse tipo de informação que tem uma atuação global também e companhias muito sofisticadas falam, cara, a gente não está preparado para te dar todas essas informações, queridos reguladores europeus. Então, pelas informações que a gente recebeu, né, vindo desses reguladores, a percepção interna era de que se eventualmente você colocasse essa data tão imediatamente, mesmo alguns agentes que já têm um nível de compliance muito bom, que já são muito sofisticados, né, que na verdade são favoráveis à implementação desse tipo de regulamentação, não conseguiriam cumprir porque não têm informações suficientes, precisam trabalhar mais com a sua cadeia de suprimentos. Então, o que acontece? A pressão para postergar, ela em parte também acabou resultando num reconhecimento dos reguladores de que esse prazo a maior ele acabaria sendo positivo para legitimar depois a implementação da legislação e não gerar críticas que aí sim poderiam levar a uma reversão da legislação, que seriam críticas ligadas ao fato de que, olha, mesmo as melhores companhias do mundo, as que estão no nível mais alto nos rankings de ESG, não estão conseguindo cumprir. Então, você errou na mão na regulamentação, né? Ela é de fato excessivamente complexa. E a gente precisa entender também que tem movimentos políticos dentro da União Europeia. A União Europeia não é monolítica. Então, a gente teve a eleição parlamentar agora na Europeia e ela teve uma guinada conservadora, né? Isso, conversando com amigos meus que acompanham a política da União Europeia, uma das percepções que eu consegui notar é de que, por exemplo, os partidos verdes, eles, na verdade, eram opostos, né, à atual maioria, né, na Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, porque eles eram, digamos assim, mais centristas. Então, os verdes, eles, na verdade, queriam uma legislação ainda mais
radical que tivesse penalidades mais substanciais, que não fosse tão focada somente em conseguir informação, mas que fosse tivesse um efeito mais imediato na redução do desmatamento, dentro daquela lógica de que a gente precisava ter combatido o desmatamento ontem, né? Então, a gente não está pensando no horizonte de 10 anos para combater o desmatamento, a gente precisa combater já, porque os efeitos climáticos adversos já estão muito presentes, né? Então, se a gente for olhar para o Brasil, as chuvas no Rio Grande do Sul e a seca no Centro-Oeste, o assoreamento dos rios na Amazônia, isso tudo já são eventos climáticos gravíssimos, né? E a tendência é que eles se repitam, não é que não foram eventos excepcionais, né? A tendência é que eles, infelizmente, venham a se repetir, que a gente tenha que lidar com essas queimadas de forma muito substancial, né? Então, essa virada meio conservadora do Parlamento Europeu, na verdade, o que as pessoas têm expectativa é que aí o partidos verdes, na verdade, passem a formar esse grupo, o grupo centrista, para defender as legislações que já foram aprovadas. E aí esse grupo em si teria uma maioria no Parlamento Europeu, né? Então, num horizonte próximo, não existe realmente qualquer perspectiva política de reversão da, dessa regulamentação específica sobre o desmatamento, né? Então, a minha visão, talvez um pouco mais otimista, é que esse adiamento foi sim uma vitória, né? Porque existia realmente esse risco grande de eventualmente você ter uma reversão da legislação por causa das mudanças no ambiente político europeu. Acho que a legislação é toda baseada na produção de informações. Então, o que as companhias brasileiras têm que fazer é analisar sua cadeia produtiva e começar a agregar informações sobre desmatamento, né? Felizmente, existem muitas consultorias que são especializadas em prestar esse tipo de serviço e podem auxiliar as companhias brasileiras a implementar esse tipo de atividade, né? Empresas que, por exemplo, nos últimos anos passaram por processos de fusões e aquisições e tiveram um processo de due diligence já informado, né, por o que a gente chama de a metodologia de ESG, muitas delas provavelmente já passaram por esse tipo de análise, né? Mas a questão é que esse tipo de informação vai ter que ser provido por companhias de todos os portos, né? Então, é verdade que muitas empresas que a gente poderia imaginar familiares talvez não tenham ainda a capacidade de prestar essas informações. O que elas têm que fazer ao longo desse período, né, basicamente até você tem que analisar quem são os seus compradores, né, dos seus produtos europeus, ver se eles se enquadram como empresas de grande porte ou de pequeno porte. Aí você tem mais ou menos o horizonte, né, de quando essa legislação vai ser implementada. Lembrando que quem tem a obrigação de prestar essas informações são os compradores. Então, na prática, é, é, as, o, os prazos, né, que os compradores europeus vão dar para os produtores brasileiros vai ser mais curto. Então, assim, numa estimativa aqui meio geral, eu diria que as companhias brasileiras têm em torno de 6 meses para aprender a levantar esse tipo de informação, né? Então, a primeira coisa é estudar, né, que é o que a gente tem feito aqui para alguns clientes, estudar a regulação 2023/1115 e ver as informações que vão ser prestadas e já começar a analisar se essas companhias têm a capacidade de prestar ou não essas informações. Se elas não têm essa capacidade, tem que ver como que elas vão conseguir obter essa informação. Também tem o fato de que essa informação ela pode estar na cadeia também, né, dos exportadores brasileiros. Então, eventualmente, eles vão ter que pedir essas informações para os fornecedores. Em alguns casos, principalmente na produção agrícola, onde os fornecedores últimos são parceiros agrícolas, e aí às vezes é uma agricultura familiar, às vezes até, né? Então, em alguns casos, você vai ter que, de fato, a própria companhia vai ter que ir lá e buscar essas informações. Mas eu diria, não é impossível, porque muito antes dessa, né, no passado, a gente já auxiliou empresas agrícolas brasileiras que queriam se valorizar, né, queriam se vender por investidores estrangeiros a implementar todo esse tipo de política. A gente já fez isso no setor, por exemplo, sucro alcooleiro, no setor de pecuária, e é absolutamente possível, né? E hoje em dia já existem tecnologias que permitem você realmente traçar de uma forma quase
perfeita, né, a origem do gado, a origem de todo o insumo, né, que vai para a indústria agrícola brasileira. É um caminho trabalhoso, mas que parece irreversível, né, e que É, nos dá um pouco de esperança no combate ao sim. desmatamento. Mas se for feito, se as pessoas entenderem que é uma estratégia de negócios que valoriza, aumenta o preço do produto brasileiro, aumenta o valor das empresas brasileiras, reduz o custo de financiamento das empresas, ou seja, né, é, é, um, é uma ajuda, né, quase uma consultoria gratuita que está sendo dada para o Brasil aí, em como resolver os nossos próprios problemas. Acho que essa é a mensagem, é uma oportunidade da gente se beneficiar dessa regulação, aumentar nossa produtividade em áreas degradadas, em áreas que, enfim, não são desmatadas. Carlos, muito obrigado pela participação, foi uma verdadeira Nada, aula, Silvio. aprendemos muito e nos próximos episódios continuamos com o PGNer. E se você aí de casa quer ficar um pouco mais por dentro, não só dessa regulação, mas de tantas outras, é só nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, nas melhores plataformas de áudio. Alguma dúvida ou sugestão? É só deixar um comentário que a gente entra em contato. Muito obrigado, esse foi o PG On Air.